Olá pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais. E hoje nós vamos tratar de livro, como sempre. Dificilmente não é livro, mas também vamos tratar de uma ilustradora, né? Essa ilustradora, tem um talento extraordinário. Ela é relativamente jovem e já publicou, né? Ela trabalhou com editoras, algumas do Brasil, algumas do exterior, de grande relevância. Já expôs pelo mundo, né? Mas assim, eu acredito que no Brasil ainda falta descobrir mais essa ilustradora, porque ela é simplesmente sensacional. E eu falo aqui, evidentemente, da Luciana Lupe Vasconcelos, né? Eu tenho aqui duas obras, né, que ela realizou recentemente, ano passado, retrasado, que ela realizou para a Monta Braxas, né? Essa editora, digamos assim, espetacular de Bucareste, da terra do Drácula, de propriedade de Dangueto, um sujeito obscuro, mas que digamos assim, indubitavelmente genial. E ela fez vários trabalhos, né? Infelizmente eu não tenho todos, alguns eu cheguei a ter e vendi, mas ela fez vários trabalhos para o Dangueto, né, durante um certo tempo, e pelo menos uns 2 anos, né, 2021, 2022, ela realizou, talvez 2020, deu 2 anos mais ou menos, ela realizou esses trabalhos com ele, né, para a editora dele. Aqui nós temos dois exemplos diferentes de como digamos assim, o trabalho dela, sensacional, meio que molda o conteúdo dos livros. E são dois exemplos bem diferentes. Aqui a série The Doomed House of Abraxas, isso não é? The Doomed House of Abraxas, que era uma série dessas brochuras, inclusive elas eram até grampeadas, né? Eram bem simples até as brochuras. Essa edição tem uma nota introdutória de Thomas Ligori. Sensacional essa autora Nicole Vasari, que eu nem conhecia muito. Ela lançou outros livros dentro dessa coleção, mas infelizmente eu não consegui. Eles são bem raros hoje e bem caros. Então o que eu consegui foi esse, né? E tem as artes, né? Então é um livro curto, brochurado, né? Brochura. E até relativamente simples, mas a, a arte da Luciana brilha na construção desses livros e o Dangueto, sabendo, né, conhecendo essa dimensão espetacular dessa artista, ele consegue moldar, por assim dizer, a paginação, a estruturação do livro ao redor dessa arte. Muito interessante esse trabalho, a gente vai ver em breve. E o outro é The House of the Moon Other Stories de Benjamin Tweddle. Essa edição é uma das mais bonitas, eu acho, já realizadas pela Monta Braxas. É interessante que parece que ele tem tintura trilateral, não é? Mas não, na verdade as páginas são vermelhas, cor de sangue. E isso aqui não é pintado, é a textura do papel, ele é vermelho, né? Ele pode ter sido pintado em um determinado momento, esse tipo de papel grosso que ele usa aqui, mas ele é vermelho, um vermelho consistente. Então, a Luciana, como eu falei, ela vai desenvolver um projeto conosco, né? Que mês que vem eu vou fazer a revelação, né? Já no final desse mês eu vou começar a revelar alguns elementos desse projeto. Mês que vem sai, né, a revelação desse projeto novo, em que ela vai estar participando, né? Vai participar. Como eu falei, é uma artista sensacional. Ela tem um estilo muito peculiar que é tributário tanto do simbolismo quanto do surrealismo, né? Em termos de ilustração, de arte da ilustração. E isso cria um universo visionário muito interessante, né? Então ela constrói, na bidimensionalidade do papel, com as pinceladas dela, toda uma espécie de universo próprio, como se esses elementos todos, como eu falei, pincelados, que vão compondo esse universo, eles ganhassem um pouco de vida. Isso fica bem claro na capa do Valena The Oracle, em que vocês têm essa mulher, como se fosse uma estátua, que ao mesmo tempo é um traçado,
não é? O que seria quase que o planejamento, né, do vestido dela, que é essa parte aqui, que se confunde quase com, né, com esse sol negro aqui, é o corpo dela, de certa forma, que é um traçado, um S, né? Então isso é espetacular, né? A maneira como ela vislumbra, né, essas imagens. E aqui na cabeça, né, dessa mulher da capa, do oráculo talvez, ela consegue dotar essa cabeça dessa, digamos assim, desse rebuscamento simbolista, né, que era comum nas pinturas simbolistas representando seres mitológicos, deuses ou o que seja, né, ou mesmo elementos comuns ou alegóricos que eram sobrecarregados, né, desses elementos ornamentais que construíam a simbolização. Já aqui, mexer a câmera, já aqui eu não me recordo se ela faz a capa, não é? Não, ela não faz a capa é de um outro grande, essa capa aqui, é de um outro grande, mas ela faz a contracapa com certeza. Aqui a gente já vê também que a Luciana ela tem uma forte visão, uma visão muito clara, muito nítida e muito funcional. Ela trabalha muito bem com esses elementos caligráficos. Isso torna a pintura dela muito, digamos assim, próxima, não só do livro, claro, mas também da própria maneira como a gente entende ah, o registro, né? O registro em livro, o registro em diário, qualquer registro assim. E aqui também temos uma composição dela, né? Incrível, aliás, na fita, né? Essa aqui. Então é do Matias Dursic, também um artista capa, né? Um artista sensacional. Mas aqui já na página de rosto, na guarda, a gente já tem as imagens da Luciana. E são sensacionais. Como eu falei, a cauda se transforma numa espécie de arabesco, quase que num, num caractere de um idioma oriental, coisa assim. E aí temos esses padrões, digamos assim, circulares, né? Esses padrões cíclicos que vão se repetindo enquanto vai se formando o rosto da criatura, do ser, enfim. Então digamos, é uma estruturação sensacional. E aqui, né, o registro como se fosse de caracteres, de uma escrita pagã, ancestral, etc. Né? O que torna essas imagens ainda mais, digamos assim, complexas. Né? Ela, como eu falei, ela sabe usar bem esses elementos da escrita, esses elementos caligráficos para a composição das imagens. Né? E aqui embaixo, um elemento de sacrifício de paganismo, muito interessante como as cores e os elementos circulares aqui, eles meio que eles dialogam e criam quase que uma pequena narrativa, né? Isso a gente está na guarda do livro. Aqui mais criações sensacionais, né? Aqui ela assume, né, essa, digamos assim, imagéria dela relacionada a enfim, aos ofídeos, né? Aos seres que, de certa forma, têm um rastejar, né? Um se deslocar assim, sibilante, igual acontece com a nossa própria escrita, né? Que tem essa tendência. Uh, o livro ele é composto de 3 contos longos. The Place of Remaking, que é a homenagem de Benjamin Tweddle a um grupo de escotismo bizarro que existia na Inglaterra. Eu vou comentar o Kibokift, né? Vou comentar em breve a respeito, vou tentar conseguir o livro do Kibokift. Aí eu vou comentar a respeito desse grupo estranhíssimo e singularíssimo. Então ele escreveu uma homenagem, que é o Place of Remaking, The House of the Moon e The Pets of the Dead, que acho que é uma homenagem a um cantor de black metal, né, também.
Ah, todas essas contos, originalmente, eles foram publicados em formato de plaquete, que é um formato que a Rafos criou o próprio, a partir, claro, a gente se apoia no ombro de gigantes, né? A partir da ideia inicial de Dangueto. Então eu li alguns desses plaquetes, aí quando eu consegui o livro, dispensei os plaquetes porque eles não eram mais necessários, né? Mas essas imagens estavam nos plaquetes. E elas tinham também essa sensação. Por exemplo, essa aqui era a capa, The Place of Remaking. Aqui a Luciana, ela troca o elemento sibilante, né? Aquele elemento assim, não é? Que indica uma espécie como uma serpente, né? O movimento de uma serpente, para um elemento de projeção quase que para o alto, né? Como uma catedral, como uma torre de uma catedral, com uma estrutura, inclusive, quase daquele dinamismo de quadrinhos, né? É uma ilustração muito rica, né? Muito complexa. Essa era a capa, inclusive, do The Place of Remaking, como eu falei. E aí, toda a arte dela para essas três plaquetes está aqui, nesse livro. Então, virou uma espécie de catálogo dos trabalhos da Luciana. Isso daqui parece quase um sigilo. Ela trabalha bastante com sigilos também, né? Porque, evidentemente, Austin Osman Spare é uma das grandes influências dela, né? Então ela trabalha bastante também com esse elemento do sigilo, né? Que são esses elementos gráficos evocatórios. Aqui temos o conto, brilhante, aliás, um conto excepcional a respeito do Kibokift, né? Que é o mesmo, né? Porque ela fez mais as capas, né? A gente vai ver no Valena e alguns elementos gráficos internos. E acho que para essa edição em especial, ela fez a guarda, né? Aquela que eu mostrei para vocês. Então, esse conto é um pouco mais longo, House of the Moon, né? E aí vem o Pets of Death. Aí tem mais alguns trabalhos dela aqui. Olha este trabalho mais figurativo. A criatura selvagem é sensacional, a maneira como ela é representada. É uma mulher, evidentemente, né? Com patas e quase com um rabo mais grosso, maior, né? Sendo atingida ali pela flecha. Enfim, sensacional, né? Como eu disse, é um desenho muito versátil, mas que ao mesmo tempo está sempre em diálogo com uma noção de registro em papel, né? Isso torna, digamos assim, as composições dela muito, muito peculiares e muito instigantes, né? E, bom, aqui temos a guarda de novo. Bom, esse então foi The House of the Moon and Other Stories, em que, como vocês viram, a composição do livro girou em torno dessas, né? É curioso que a capa não é dela, né? É do Matias Dursic, mas o uso do vermelho como papel suporte e a maneira como as obras se inserem em cada momento da trama, né? Obras ilustrações, né, da Lupe, que já tinham sido usadas, como eu falei, nas publicações originais. Mas aqui é maior, né? A concertina do Anguita é um pouco menor do que essas edições aqui do House of Abraxas. Então aqui, né, essa é uma edição grande, né? Então as ilustrações ficaram enormes e muito, muito significativas, muito, muito simbólicas, né? Desse paganismo evocativo que ela faz, como eu falei, conectado à própria noção de uma arte caligráfica, bibliográfica, né? Relacionada tanto ao registro do pensamento em papel, aí a caligrafia, quanto ao próprio registro do livro em si, né?
E aqui no Valena, mostrei a capa, né? Sensacional. Interessante que ela não utiliza aqui nessa, ela utiliza sempre um preto, ela não usa meios tons ou transições, né? Então é uma arte quase que realmente ah, próxima de uma espécie de gravura, né? Aqui temos mais elementos dela aqui embaixo. Muito interessante esse elemento aqui, não é? Se repete aqui. E aí temos o livro em si, mais um sigilo, não é? Let your wound heal. Não é? Se você está tratando de um oráculo, né? E aqui uma outra representação feminina, não é? Em que o corpo e planejamento da roupa se torna uma coisa só. E é sensacional, né? Não é uma transição, não é? É como se ela pegasse as imagens de um simbolista do início do século XX, né? Femininas, os femininos, né? E ela conjugasse o planejamento, a roupa dessas representações femininas com o próprio corpo da mulher, né? Então fica vaporoso, ganha formas estranhas, é muito, muito singular, né? E a própria roupa ganha outras texturas, né? É incrível como aquilo evoca uma, uma série de texturas apenas por essa, inclusive algumas que lembram fogo, lembram escamas, né, de bicho, de réptil, só pelas variações de preto e branco, né? Então você vê que também existe um domínio das dimensões de volume, né? Quer dizer, ela tem uma dicção, digamos assim, em termos de composição e ilustração bem ampla, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Aí vem o conto, que é sensacional. Esse conto aqui é incrível, né? É um universo totalmente decadente, como se fosse uma outra, né? Os decadentistas, aliás, apreciavam muito construir outros universos apenas para contar as histórias, às vezes umas alegorias, porque embora eles não tenham escrito manifestos ao estilo manifesto futurista, ao estilo manifesto surrealista, assinado por um monte de gente e tal, eles escreveram textos atacando princípios estéticos, morais ou políticos com os quais eles não concordavam. E isso virava um pouco um manifesto, né? E aí eles construíam às vezes um mundo específico para esse universo, para esse manifesto ocorrer. Então, o Nestor Vitor no Brasil, por exemplo, num dos contos dele, ele cria um mundo em que as leis são, digamos assim, estruturadas da forma mais correta e racional possível, que dá, claro, uma catástrofe. E por aí vai, né? Então, aqui no Valena você tem um mundo assim, e a Valena é um oráculo que acaba, né, digamos assim, ela manipula uma série de elementos, é um mundo meio romano da época da decadência, né? E numa dessas manipulações ela acaba sendo pega e ela acaba terminando executada, né? Isso que no início ela contempla uma execução. Enfim, preciso de um vídeo só para esses dois livros, né? Agora a gente está falando, na verdade, só da arte que ilustra essas narrativas sensacionais. Então aqui temos uma representação muito simples, muito instigante de um gatinho, né? Meio, quer dizer, não é bem é meio um gato, meio uma coruja, né? É interessante como a Luciana ela consegue fazer fluir as formas e também digamos assim, os elementos de constituição, né? Assim como ela faz com a roupa, que de repente se torna fogo, ou se torna o corpo, né? O corpo feminino. Ela também faz aqui o animal o pássaro e o animal o gato, meio que mais ou menos seria uma coisa só, né? Então esse trabalho incrível vai
estar num projeto da Rafos muito especial, que vai começar no início de abril, mas a gente vai liberando alguns detalhes aí até lá. Tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.